Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cindy Canadá, eu tenho aqui comigo o Eduardo, que nessa câmera não está aparecendo. Ele é o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre imigração após os 50 anos, entregando aqui sua idade, né? Tá. Então, assim, a ideia hoje é para mostrar para vocês que existe sim a possibilidade de imigração, né? Muita gente acha que depois dos 35 fica impossível. Eu acho que na semana retrasada, com o Léo, com o Bruno, mostramos que é possível após os 40. Tivemos a Carla semana passada, né, acima dos 37. E hoje eu tenho o Eduardo, que é acima dos 50. Eduardo, eu acho que a primeira pergunta, né, que todo mundo tem interesse em saber é como surgiu a ideia em Canadá? Com quem você veio? Quanto tempo levou para você chegar aqui? E como foi o processo? Então vamos lá. 2013, eu tinha vontade de mandar uma das minhas filhas estudar fora, ter um contato, ser um exchange student, como eu fui quando eu tinha 17 anos. Eu tenho 3 filhas, eu estou falando da minha segunda filha, a mais velha já tinha saído de casa, tem uma diferença de idade entre a primeira, a segunda e a terceira. 2013, nós imaginamos em alguns lugares. Minhas filhas estudam ou estudavam em uma escola de pedagogia Waldorf. No Canadá tem 3 high school Waldorfs, uma em Toronto, uma em Vancouver, uma na ilha de Vancouver, em Duncan. Então, nós fizemos a nossa pesquisa e descartamos Toronto por conta do tempo, do clima. Ok. Não vivo em iglu, né? Sou um país tropical. E então ficamos entre Vancouver e Duncan. Então agendamos uma viagem para cá, em outubro de 2013, e mais para ver as escolas, Waldorf. Qual é a idade das crianças, das meninas? Uma de 98 e outra de 99. Então elas tinham 14 e 15 anos. 15 para 16, 14 para 16, a 15. Então viemos para cá, Vancouver. Eu não conhecia o Canadá, eu já tinha morado nos Estados Unidos bastante tempo. Fomos e bastou 2 dias para ficar encantado com Vancouver, ficar apaixonado. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, então Vancouver é um Rio de Janeiro, tem mar, tem as montanhas atrás, só que o Rio não tem a neve em cima das montanhas e Vancouver tem. Nós viemos aqui em outubro, clima fantástico, deu uma sorte, não tinha chuva. É que outubro é um mês que chove bastante Que aqui, chove né? bastante, e o apelido de Vancouver é Raincouver, então é a cidade da chuva. O que mais? Viemos, adoramos, e aí foram uma série de circunstâncias, uma série de coincidências. Um dia passeando, eu acabei chegando no campus da UBC, eu era advogado no Brasil, imediatamente eu vi o Law School, eu falei assim, vou entrar para conhecer como é que é um Law School aqui. Entrando na escola, eu vi uma placa do LLM Common Law, ou seja, é um programa de mestrado para advogados estrangeiros. Peguei um pouco mais de informação, e falei assim, com a minha mulher, eu falei assim, e se em vez de mandar uma filha, a gente não simplesmente vem para cá? Começamos a analisar a papelada, voltei para o Brasil, corri atrás de todos os documentos necessários, porque eu tive uma conversa com o pessoal da UBC, você precisa disso, 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 para ser aceito. Aí eu entreguei toda a documentação para eles, meio na correria, mas enfim. E eu lembro direitinho, eu entreguei a documentação no dia 6 de dezembro, que era o deadline, no dia 27 de dezembro, eu recebi o acceptance letter. Foi até rápido, não? Foi rapidíssimo. Foi. Mas é um programa relativamente pequeno em termos de alunos. Nós tínhamos, acho que, 30 alunos no programa naquela época. O programa mudou, inclusive. O LLM Common Law hoje da UBC tem algumas outras características da época que eu fiz, inclusive em termos de preço. Então, no dia 27 de dezembro, eu peguei a acceptance letter. No dia 3 de janeiro, eu fui, que também isso mudou, eu fui ao VAC, lá no Brasil, e tomei todas as providências para conseguir o visto de estudante. Nós conseguimos o visto de estudante para mim, e um Open Work Permit para minha mulher, e um visto das meninas também de estudante, que elas vinham como, não sei agora qual é o termo técnico, mas elas vinham como acompanhantes. Sim.
Então, elas tinham direito a estudar gratuitamente. Enfim, gratuitamente, se fosse o caso. Elas acabaram vindo para a Waldorf School, que é considerada uma escola particular, então tem a mensalidade como no Brasil, como qualquer escola. E você não queria colocar elas numa escola pública? Não. A ideia é, já que nós decidimos que nós íamos vir a família inteira, já que nós decidimos que eu também iria estudar, o choque cultural já era bastante para elas terem que entrar num sistema diferente. Entendi. Então, a pedagogia Waldorf é igual na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, onde tem, e também aqui no Canadá. Então, achamos que isso ia minimizar um pouco o impacto dessa transferência. Né? Porque a grande maioria das pessoas, na verdade, que pensam em vir para o Canadá para estudar, tem como algo atraente, né, a educação gratuita. Né? E não foi uma coisa que atraiu você, na verdade. Vocês iam mandar uma filha e acabou que resolveu vir vocês estudando. Isso, okay? Exatamente. E a ideia era o quê? Era vir estudar, passar esse tempinho e depois voltar para o Brasil? Qual que era a ideia? Porque assim, eu não fiz esse processo do Eduardo, tá? Na verdade, o Eduardo, a gente fez uma consultoria em 2016. Não foi? Quando eu terminei o LLM, eu vim aqui e nós conversamos a primeira vez. Exatamente. Aí depois você sumiu, né? E você voltou em 2018. Eu vim aqui acho que em 2015, final de 2015, e voltei no final de 2017. Isso mesmo. Não, desculpe. E logo que eu... final de 2017. Então, você deu entrada no processo, vocês chegaram aqui, a ideia, você não sabia direito o que você queria ainda. Nós queríamos sair do Brasil. Eu também já estava meio insatisfeito com o país. Enfim, eu não vou entrar em detalhes do porquê, mas eu queria sair do Brasil. Eu já tinha tido uma experiência fora do Brasil. A minha mulher está 100% comigo também, queríamos sair do Brasil. Com filhos pequenos, por uma série de circunstâncias, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, as insatisfações que o país, naquela época, principalmente 2014, gerava. O fato é que, quando eu vim para cá, eu vim já com uma grande janela, vamos dizer assim, de ficar aqui. Né? Tanto é que eu vim dentro de um programa de qualificação de advogados estrangeiros. Ser advogado na Colômbia Britânica é complicado. Não basta você simplesmente ter a equivalência do seu diploma, você precisa fazer um outro curso e depois você precisa achar um negócio que chama-se Articling. E o Articling é basicamente igual, mal comparando, uma residência jurídica. Do mesmo jeito que o médico se forma e precisa fazer 2 anos de residência, aqui você precisa se formar e fazer 1 ano de Articling. E achar o Articling aqui não é fácil. Principalmente quando você já passou dos 40. E eu já estava com 50 e alguma coisa. Então, isso daí foi que me levou depois para toda a nossa outra relação e tudo mais. Mas eu vim já para cá com a ideia de tentar achar alguma forma de ficar aqui. E é engraçado, não é engraçado, mas assim, o que mudou também na cabeça da imigração, né? De um tempo para cá. Do tempo do Eduardo, por exemplo, ele que é advogado, certo? Formado em Direito, com muitos anos de experiência de trabalho, ele aplicou para um mestrado nessa área para, né, advogados estrangeiros. Né? No entendimento da imigração hoje, provavelmente esse visto não passaria. Você sabia disso? Complicado. Por quê? A ideia hoje o que você vai estudar no Canadá que vai te beneficiar para você retornar ao Brasil com maior empregabilidade, crescimento profissional. Então, por exemplo, esse curso que você fez, o que te agregaria no mercado no Brasil? Você teria alguma coisa que você conseguiria ligar? Alguma coisa sempre tem, porque hoje o intercâmbio entre países de civil law com common law é muito maior e você tem toda uma, vamos dizer assim, o civil law, que são os sistemas brasileiro, francês, alemão, eles estão convergindo para uma interpretação, para uma coisa mais de equidade, mais de jurisprudência, mais de decisão de juízes e tal. E, por coincidência, enfim, na outra ponta, os países de common law estão indo mais para codificação. Então, é mais interpretação de leis, mais
codificação. Então, você tem, por exemplo, a imigração, você tem o IRPA, que é basicamente um código. É uma bíblia que a gente segue, né? É o código de imigração. Do mesmo jeito que no Brasil tem o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Criminal, o Código de Processo Criminal, você tem aqui o Código de Imigração. Então, ali te diz tudo, todos os artigozinhos de quem é eligible, quem que pode, quem que não pode, como se faz, onde se faz, de dentro do Canadá, de fora do Canadá, e tudo isso. Então, ajuda. Se você, por exemplo, for um advogado de imigração no Brasil, eu acho que agregaria muito você ter essa experiência. Então, baseado numa boa carta de intenção, uma coisa bem convincente, que esse curso vai te agregar de alguma forma para você retornar, certo? Porque senão eles entendem o seguinte, você está fazendo algo que não te acrescentaria na sua volta, né? Então fica a questão, será que essa pessoa retorna para o Brasil ou não? Né? Então é uma questão que é bastante levantada na questão dos estudos, né? Sempre eles perguntam, né? Sempre. Quer dizer, é uma boa carta de intenção, né? A dúvida é sempre o seguinte, o bottom line, quer dizer, o final, eles querem saber assim, você vai sair do Canadá quando terminar a sua estadia aqui. Sim. Tudo bem que se você disser que eu quero ficar, eles até aceitam, falam, um monte de gente quer vir para cá. Sim, sim. Tá certo? Agora, você tem que ficar de uma forma legal. Aqui Com no Canadá, a brincadeira é outra. Com certeza. É bastante interessante porque muita gente acha também, peraí, eu já estou numa idade avançada, eu não vou conseguir imigrar, né? E a outra questão é, peraí, eu sou formada em Direito, advogada, eu não vou conseguir imigrar, certo? Porque a minha área de formação não é interessante, será que o Canadá obrigatoriamente vai precisar que eu faça revalidação do meu diploma? A resposta é, o fato de você ser formado na área de Direito, né? Sim, é uma área regulamentada aqui, caso você queira exercer, né? Eduardo até pode falar um pouquinho mais sobre isso, em como fazer para você conseguir exercer, mas não necessariamente você precisa exercer. Você pode simplesmente não fazer nada mais ligado à área de direito, para começar. E outra coisa, se você for entrar pelo Express Entry, a sua graduação na área de direito, ele te vale muito. Vale. Né? Vale. Apesar de ser, né, regulamentado, ele vale bastante na equivalência. Tanto direito... Vale como mestrado. Vale como mestrado, é um professional degree. Tanto direito, medicina, odonto, veterinário e farmacêuticos, vocês pontuariam extremamente bem numa equivalência de diploma para fins de imigração. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, assim, entrando um pouquinho, tem uma pergunta. Qual a idade que você veio estudar no Canadá? 50. Então, 50. Você está com... 55. Você falou que eu podia perguntar tudo. Claro, então, 55. ele chegou com 50, né, para estudar, e agora ele está com 55. O Eduardo veio fazendo um programa da UBC, uma instituição reconhecida, claro, bastante conhecida, né, onde, após o término do programa dele, ele recebeu o PGWP. Não. Como que você não recebeu o PGWP? Essa foi uma das minhas... eu não sei se bobeadas, na verdade, mas eu poderia ter aplicado para o PGWP. A dúvida era que se eu ia fazer um outro curso por questões da questão do Arctic. Então, eu tinha 90 dias, depois eu falei assim, putz, aí eu apliquei para um outro curso. Eu tenho 2 formações, eu também sou formado em administração com especialização em finanças. Então, existia toda uma questão que é uma área de interesse meu pessoal, que é de direito ambiental misturado com ativismo ambiental, enfim, aí ficou num limbo uma coisa, e a única coisa que eu posso dizer para vocês que estão escutando, que eu aprendi, é o seguinte, no Canadá não dá para deixar nada para a última hora. Nada. Nada, nada, nada. É sério. Se você acha que alguma coisa vai começar daqui 3, 4 meses, você já perdeu o prazo, porque coisas de preparação de ano. É de 12 meses, 10 meses, 8 meses de preparação. Se você não fizer tiver como fala, tiver essa perspectiva, esse cuidado, essa perspectiva, né? com o planejamento, você dançou. E o PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, para mim foi mais ou menos isso. Porque naquela época, não, né? Eram 90 dias, certo? Hoje é 60, agora são 180 dias.
Melhor. Tá? Então, são 6 meses para você aplicar. Então, fica mais difícil você perder o timing disso, né? Você tem que acompanhar. Então, como é que foi feito? No final das contas, você terminou o UBC, então? Você ingressou em outro programa ou não? Não, aí eu fiquei aquela coisa, vou ingressar, não vou. Fiz toda a parte de admissão do outro programa e depois, no final, acabou que eu não me encaixava no outro programa. E aí eu tive um problema, porque aí tinha passado o prazo do PGWP. E eu falei assim, bom, e agora, o que eu faço? Existem alternativas. Claro, né? A alternativa, né? Inclusive foi nessa época que eu comecei com a Celina, a alternativa foi invertermos a situação. A minha mulher, então, foi estudar e eu passei a ser um acompanhante com direito de trabalhar. Eu acho que é interessante você comentar também que você já havia aplicado a residência permanente. Eu havia, mas eu não fui... houve uma tecnicalidade. Eu fiz sozinho o meu processo, mas eu fiz também numa fase... Porque essa situação também foi muito pontual. Ela, hoje em dia, não existe mais. Eu vim para cá no dia 18 de março de 2014. Eu comecei a preparar meu application para o PR, que não tinha Express Entry, era first come, first serve. Era um processo separado, é um processo de 67 pontos. De 67 né? Você pontos. faz 67 pontos, existe uma lista de ocupações em demanda, e na verdade, assim, você vai brigar comigo, mas o processo de 2014 foi um dos processos mais fáceis que eu lidei nos últimos 13 anos. Era assim, 67, lista, pum, aplica. Aplica. A lista era muito boa, na verdade. Também. Eu fiz, mas eu não fiz com a Celina. Na época eu nem conhecia a Celina. Eu fiz sozinho. E o que aconteceu? Eu fiz o meu due diligence, fiz tudo certinho. E entreguei minha application em dezembro. E recebi o meu application de volta, dizendo que faltava um documento, que era um xerox simples, de um documento dos quais o original estava incluído. Em outras palavras, eles podiam ter tirado o xerox, anexado no processo, e o processo estava completo. Eles não vão fazer o seu trabalho. Eles nunca vão fazer o meu trabalho. Quando eles me devolveram, eu tirei imediatamente o xerox e mandei para eles, mas já tinha passado, era janeiro de 2015. No dia 1º de janeiro de 2015, o Express Entry entrou, e aí eles me devolveram no dia final de janeiro, dizendo, infelizmente, você tem os 67 pontos, mas a lei mudou, você agora tem que entrar no Express Entry. Eu entrei no Express Entry, mas aí eu só tinha 370 pontos, e as primeiras chamadas eram 700, 800 pontos. Foi quando começou, né? E depois aí eu continuei, o Express Entry você fica por um ano, aí quando caiu para 450, 460, foi quando nós conversamos a primeira vez, e você falou assim, não vai cair dos 400. Então nós temos que arrumar uma alternativa. Até agora eu estou acertando, né? Nunca caiu, nunca, acho que o mais baixo 413. Chegou aquele, 413. 413. Enfim, e isso que então me transformou a minha vida, porque eu queria ficar, nós queríamos ficar, a família inteira queria ficar. As minhas filhas já estavam partindo para o high school, terminando o high school. Eu vim conversar com você falou assim, nas atuais circunstâncias... Você não gostou muito não, você saiu com uma cara, eu falei, meu Deus, mas é realidade, eu não vou ser diferente, certo? Uma das coisas que aí eu posso atestar até agora, dar um depoimento, é que a Celina não doura a pílula. Ela te diz a coisa como é que é. Então, isso nem sempre é bom, né? Não, sempre é bom. Sim, mas você pode quem recebe... Você pode não gostar da informação que você está recebendo, mas você pode confiar na informação que você recebeu, ainda que você não goste. Não dá para fazer essa solução. Então, se você acredita nisso e não fica criando expectativa de outras alternativas, você parte, então, como eu fiz. Ok, então, quais são as alternativas para um cara de 50 anos que não vai mais conseguir o caminho original para conseguir a residência permanente, que nesta época já era o objetivo definido dentro do meu programa. Eu quero me tornar um residente permanente. E aí sim, com a ajuda da Celina,
nós desenvolvemos uma estratégia dentro das minhas condições que eu tinha. Claro, você não vai conseguir via Express Entry nessas circunstâncias. E não adiantaria, na verdade, ele voltar a estudar, certo? Porque a questão era, Eduardo, olha só, para que a gente possa ter sucesso no seu processo de residência permanente, ou você vai fazer um mestrado dentro da lista de BC, lembra? Só que não tinha nada ligado a DF. Gente, como é que eu vou fazer um mestrado de uma coisa que não tem nada a ver? Então, a alternativa, ele precisaria de uma oferta de trabalho, né? Então, foi onde, coloca a Cristina para estudar, então. Você fica livre com o Open Work Permit e você vai trabalhar, né? E você acabou não ingressando no mercado de trabalho imediatamente. Não, né? Eu vou deixar você contar como é que foi o desenrolar da história. Não, então, ainda, mas veja, eu tenho o certificado de equivalência do meu diploma de Direito. Então, eu ainda fiz um canto dos cisnes é ruim. Eu gosto mais que, se vocês estiverem escutando, se vocês entenderem futebol americano, é um Hail Mary. É aquele passe que você joga a bola, é tipo o chuveirinho na grande área para alguém cabecear e fazer o gol. O que eu fiz? Eu peguei 4 meses da minha vida, 3 meses e meio da minha vida, nessa época que a Cristina foi... Então, nós garantimos a nossa estadia no Canadá, que foi a primeira providência. Então, a Cristina mudou dentro da sua sugestão para estudante, ela ingressou num curso aqui, e aí tem algumas outras características que você tem que prestar atenção, porque a minha mulher não tinha formação profissional alguma, então também isso tem que ser pensado, porque são poucos as alternativas de curso para quem não tem nenhuma pré-qualificação. Sim. Então, sem querer, se ela estiver assistindo ou se ela escutar isso depois, eu gosto da expressão em inglês aqui no Canadá, eles chamam de homemaker. A minha mulher era uma homemaker, ela trabalha para burro e não é remunerada, mas publicamente reconhecido o trabalho. Dia das Mães chegando, viu? Pois é. Então nós conseguimos garantir a nossa estadia no Canadá. Uhum. Eu peguei, para não dizer que eu sou daquelas pessoas que dizem assim, não, vai até o último, esperança é a última que morre. Então, para não dizer que eu não tentei tudo, eu tirei 4 meses da minha vida, onde eu fiz tudo que a cartilha manda para tentar achar uma posição de article, que é um estagiário qualificado nos escritórios de direito. Porque na sua cabeça, na verdade, estava ainda, eu quero seguir na minha carreira ligada à área de direito. Eu achei que era o caminho mais fácil, quer dizer, eu já tenho essa qualificação, eu tenho a experiência, eu tinha tudo para fazer isso. E o mercado de trabalho, para quem que é advogado aí, está escutando, o mercado de trabalho em BC é muito complicado. Por quê? Porque não existe nenhum grande escritório. De advogado, tá, gente? De advogado. Daqui a pouco vai começar tudo não tem trabalho em BC. Não existe nenhum grande escritório de advogados na estrutura como a gente conhece no Brasil, de grandes bancas de advocacia e tudo. Aqui, até pela característica enfim, cultural e jurídica do país. Aqui você não precisa de advogado. Entendeu? Para uma série de coisas que no Brasil você precisa de advogado, aqui você não precisa. Você mesmo. Você mesmo resolve. Resolve se você tiver, enfim, coragem, preparo, ou, enfim, ou for louco o suficiente. Então eu peguei esses 4 meses e fui atrás, mandar currículo, tentar agendar entrevista, conversar com gente, fazer networking. E não deu certo. Nessa hora, a minha mulher mandou sair de casa e falou assim, vai fazer alguma coisa, porque não dá mais para você ficar dentro de casa, criando esse ambiente. E eu tenho algumas outras características, e eu fui falar assim, então tá bom, então começamos a analisar um plano B. Tá bom, não queremos voltar para o Brasil, o que nós vamos fazer? E aí surgiram algumas alternativas, acho que não sei se vale a pena pensar, porque eram alternativas fora do Canadá, e eu fui arrumar um emprego para passar o tempo e desanuviar a cabeça. Eu lembro da nossa conversa, Celina, olha, eu estou fazendo algumas coisas assim, porque eu preciso ocupar meu tempo. Foi quando, né? Pois é. Porque, veja, mas para que não fique também nenhuma dúvida,
financeiramente falando, eu vinha me preparando, ainda que subconscientemente, durante 4, 5 anos, para que eu tivesse uma possibilidade de passar aí 2 anos, vamos botar 24 meses, foi originalmente a nossa ideia, sem precisar trabalhar para viver. Eu precisava trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, mas eu não precisava ser a primeira coisa, né? Eu tinha já uma fonte de renda alternativa, onde me dava uma parte do meu sustento. Então, quando a coisa foi apertando financeiramente, ao mesmo tempo que emocionalmente... Eu acho que o que te incomodava mais era a parte emocional, de ok, vamos lá, eu vim com o plano, né? Eu fiz o meu mestrado numa instituição super reconhecida, eu perdi meu trabalho no PGWP, e agora o que eu vou fazer? Né? Eu não estava conseguindo chegar na área de direito. Né? Então, o emocional estava muito pesado. E eu lembro da nossa conversa, e foi bem cedo de manhã, abrir uma exceção, né? A gente fez uma consulta de manhã cedo por telefone, e eu falei, Eduardo, vamos lá, vamos parar, vamos respirar, vamos pensar. Né? E foi quando você falou, olha, eu estou fazendo algumas outras coisas de forma part-time para ocupar meu tempo. Mas aí que são circunstâncias que enfim, para que vocês não fiquem imaginando o que era, vem o inverno e eu sei esquiar. E eu sou professor de esqui. Então, eu sou certificado, eu tenho um curso aqui no Canadá, nível 2, são 4 níveis, eu tenho no nível 2 e tudo mais. Eu também entrei e eu virei barista. Eu fui tirar café para o pessoal num bar perto de onde eu morava. E, coincidentemente, eu trabalhava meio período de barista e quase full time de professor de esqui. E em janeiro, a gerente do café, enfim, foi mandada embora, saiu, enfim. E a dona do café me perguntou se eu não tinha interesse, porque eu era mais velha, ela viu que eu tinha, né, vivência e tal, era bom para os clientes, né, bom de conversar e tudo. Ela falou, você não quer ser o meu gerente aqui, que a gente chama front of the house, da parte da frente do café? E eu aceitei. Eu falei, legal, né? Vou trabalhar, represento um dinheiro a mais e tudo, porque trabalhar meio período e tudo mais, mas eu não posso começar exatamente agora. Isso foi final de janeiro, eu preciso até março para terminar o negócio de esqui, mas eu já fui pegando um pouco mais de estilo. Quando terminou em março, eu assumi full-time a gerência, eu vim conversar com a Celina de novo. Falei assim, olha, Celina, estou nessa posição, e a Celina então falou assim, vamos olhar o BCPMP. E estou eu aqui hoje de residente permanente. Exatamente, porque quando ele me trouxe a questão, e como, né, a gente veio falando ao longo do tempo, né, ele entrou como estudante, né, perdeu o prazo do PGWP. O que aconteceu? Ele transformou o visto da esposa de Open Work Permit de estudante. Isso. Ele com Open Work Permit, né, nesse período, claro, tudo dentro, né, ele estava com status válido, com permissão válida para ficar, né, porque geralmente a imigração vai te conceder o quê? O visto de estudo, a permissão de estudo, ele te dá mais 3 meses, ok? Então, ele tinha o tempo para fazer essa manobra. O que acontece? A ideia da nossa conversa, na nossa segunda conversa, Eduardo, você precisa trabalhar. Você precisa, não é somente adquirir uma experiência canadense para pontuar melhor, que 50 pontos nos 380 não faria diferença nenhuma para gente. Provavelmente a gente não ia chegar na pontuação, mas eu precisaria de uma oferta de trabalho por tempo indeterminado, onde eu poderia usar isso para agregar num possível processo de residência permanente, tá? Então, essa brecha dele começar a trabalhar no café e numa posição de supervisor, eu falei, opa, vamos lá, nós temos um processo para você. Por quê? Ele se formou aqui, então ele se encaixava no processo, né, no caminho de International Graduate. Com uma oferta de trabalho por tempo indeterminado, NOC 0 OAB, nós fizemos as contas, o quanto de salário ele tinha que ter, batia com o LAICO, que é o mínimo anual da família, né? Então, por sistema de pontuação, eles chegaram numa pontuação boa, nós recebemos um convite do BCPMP, ele já estava no Pool do Express Entry, então nós juntamos as duas coisas.
certo? Tive que sair do pool verdade. e voltei para o pool. Verdade. Mas eu tinha a pontuação para entrar no pool de qualquer jeito. Alguma coisa inspirava. Eu saí do pool, Sim. que você sai com 1 ano, você sai, e você mesmo me falou assim, não se preocupa, porque você vai ser excluído, a gente refaz ou você entra de novo no Express Entry quando fizer o BCPMP. Exatamente. Então, recriamos o perfil no Express Entry, criamos o perfil no BCPMP, recebeu o convite no PMP, aprovação, nomination, 600 pontos. Então, no final das contas, a pontuação dele era de 900 e alguma coisa. Eu fui chamado no primeiro draw que saiu, depois que a gente saiu com o nomination, eu fui chamado exatamente no primeiro draw. Exatamente. Isso mostra pra gente, é claro, nem sempre você consegue chegar num plano de residência permanente diretamente. Principalmente que, da maneira como ele veio, na verdade, o Eduardo não veio pensando, ok, vamos lá, eu vou me estruturar para residência permanente, porque senão a gente teria feito diferente. Desde o início. Desde o início, né? Então, eu acho que o fato de você ter também com a cabeça, eu quero seguir na área de direito também, isso deu uma travada no processo todo, mas tudo bem. Não é nada que não possa resolver. Demorou mais tempo. Mas deu porque 2 razões. A primeira, porque eu sou muito teimoso. Então, eu fiz... e aquela coisa do advogado. Então, a gente acha que a gente sabe fazer as coisas sozinho, ou pelo menos descobrir os caminhos. Isso é verdade para várias coisas. Mas... se eu tivesse, na época, pelo menos consultado, né? Ainda que não fosse você fazer um processo, mas consultado um especialista que me desse um roteiro mais apurado Eduardo, se você não conseguir um article, você vai ter que já de cara procurar uma alternativa. Então, caminha com o pé em cada canoa, vamos dizer assim. Você não tem o seu PGWB, digamos que tenha recebido. Isso. A experiência não teria que ser na área que ele se formou. Exatamente. Entende? Então, assim, Então, essa é a grande bobeada. Essa foi, olhando, lógico, engenheiro de obra pronta, olhando em retrospectiva. Então, essa foi uma bobeada. Eu não queria usar essa palavra, mas, enfim, uma bobeada que eu dei, que podia ter sido feito diferente. A segunda, talvez, tenha sido também, imediatamente, quando eu não consegui, eu devia ter falado assim, bom, então agora eu vou consultar um especialista, porque agora o PR passa a ser o objetivo. Não é que no começo não era. No começo era, mas não era explícito. É porque, assim, você chegou no país novo, adaptação, as meninas, era muita coisa acontecendo. Então, até você fazer, ok, peraí, eu gostei, eu quero ficar de fato para sempre, nem sempre é uma decisão imediata. Né? Às vezes leva um tempo para você chegar nisso. E sempre tinha. E tem aquela coisa, eu saí do Brasil por uma série de questões pessoais minhas. Mas o Brasil podia mudar, poderia ter mudado, e aí eu poderia ter voltado para o Brasil. Mas a cada mês, a cada 6 meses que passavam aqui, essa possibilidade ficava menor, até que a gente falou assim, não queremos voltar para o Brasil, em hipótese alguma. Brasil mudando ou não mudando, nós não voltaremos para o Brasil. Então nós tomamos essa decisão em família, não voltaremos para o Brasil, e se não ficar no Canadá, vamos buscar aí o plano B. Agora, na sua opinião, tá? Vamos lá. Você falou que na área de direito você acha que é bastante difícil, certo? O mercado de trabalho. Mas, no geral, tá? Em termos de trabalho, você acha que é difícil você conseguir um trabalho aqui se você não estiver focado em manter a sua área exclusivamente? Não, mas você tem que se preparar para isso. Tá. Então, por exemplo, em relação à questão da idade, tá? Você já chegou aqui com 50, você se formou, provavelmente você foi procurar um trabalho mesmo com 52. Não foi mais ou menos isso? 51, 52. Você sentiu dificuldade? Olha, idade é um fator que é um bloqueio? Pessoalmente, não foi. Ok. Ao contrário. Deixa eu colocar isso de outra forma. Com relação aos escritórios de advocacia, sim. Mas por uma razão muito específica, que aí também tem a ver com a questão de trabalho. Os escritórios de advocacia em geral, tanto no Brasil como aqui, eles querem pessoas que vão ter uma carreira no escritório. Então, o horizonte que eles estão olhando para os candidatos são de 20 anos, 25 anos.
A média do pessoal que aqui no Canadá quer se aposentar é na faixa de 55, 60 anos. A aposentadoria não é uma aposentadoria oficial. Eles simplesmente falam assim, retirement. Mas é na faixa de 60 anos, vamos botar assim. 60, 55, 60, eles começam a pensar nisso aí. Então, isso dá para um formando de direito, que o direito aqui também é como nos Estados Unidos, funciona como uma pós-graduação. Você faz 4 anos de faculdade, qualquer faculdade, mais 3 da faculdade de Direito. Então, só aí você tem 7 anos. Você sai da escola com 18, dá 25. 25 mais 25 são 50. Então, o cara que está saindo da faculdade com 25 anos, 26, o que acontece? Aqui o canadense tem a mania também de ano sabático, de gap year, quando ele sai da escola. É o que o João vai fazer. Isso aí a Celina depois explica para vocês. Então, nós estamos falando... Tira um ano, né, para decidir o que vai fazer, para viajar, para curtir, antes de assumir a responsabilidade da faculdade. Isso. E aí, então, nós estamos falando que um cara que está saindo da faculdade de Direito está com 27 anos. O horizonte de 30, 37, 57 anos. Então, você fala comigo, estou com 52, o meu horizonte para eles é de 5 anos, 4 anos. Eles não querem isso. Por outro lado, então, tirando isso, por isso que eu não consegui, provavelmente, o Arctic. Embora depois, né, sempre tem aqueles fatos, né? Um dia eu estou jantando com um amigo meu, que trouxe um advogado, e eu comentei toda essa história que vocês acabaram de escutar, ele falou assim, por que você não me procurou? Você é a pessoa ideal que eu preciso, passa lá no meu escritório na segunda-feira. Eu virei para ele e falei assim, meu amigo, agora eu já sou pior. Agora eu não quero mais ser advogado. Então, tira essa... Por outro lado, quando eu fui procurar outro emprego, não é que eu escondi a minha idade, mas eu fui procurar emprego não dizendo quantos anos eu tinha. Mas não te perguntam também isso no currículo? Não pergunto. Você não coloca nem sexo, nem idade. Nem idade. Então, é você se vender na hora que você está sendo entrevistado. Você mudou seu currículo? Você transformou ele no currículo canadense? Eu transformei ele no currículo canadense, mas só quando eu estava fazendo isso para o direito. Entendi. Depois, quando eu fiz o meu... Porque também tem uma outra questão. E aí é uma coisa muito pessoal. Eu tenho uma característica que eu estou, para os empregos em gerais e ofertas, eu sou overqualified, quer dizer, eu sou qualificação muito acima. Então, se você colocar uma pessoa que é lá, advogado, mestre em economia e formado em finanças, para ser gerente de um café, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, peraí, eu não estou nem preocupado com a sua idade, eu estou preocupado com a sua qualificação. Então, não é para você, a ideia não é você mentir, mas é só responder o que você foi perguntado. Então, você tem experiência? Tem. Você já fez isso? Fiz. Ok, entendeu? Não preciso eu ficar cacarejando o que eu já fiz. Então, eu enxuguei o meu currículo de uma forma, né, bastante genérica. Meu currículo tinha meia página. Eu acho que no Canadá, até mesmo, né, quando você passa pela imigração canadense, você não fica lá contando história, batendo papo, puxando papo. Você responde o que você é perguntado. Entende? Eu acho que é muito isso, né? Você me pergunta uma coisa, eu te respondo uma coisa e ele vai. A minha mulher sempre fala que eu falo demais e depois que eu vim para o Canadá, eu aprendi que a gente só fala, principalmente nessas situações, a gente só fala o que é perguntado. Se ninguém te perguntar nada, você fica quieto olhando para outra pessoa. Eu vi uma pergunta, perguntaram o que a Cristina foi estudar. A Cristina foi estudar Interior Design no BCIT. E era uma coisa que ela não tinha experiência anterior, né? É uma coisa que ela resolveu fazer. O requisito do curso era 0. Okay. Esse aqui era. Porque alguns cursos vocês têm pré-requisito. Então, você tem que ter formação nisso, ou naquilo outro. Um dos poucos cursos no BCIT, que é um accredited institution, e que, eventualmente, com o graduation, daria a possibilidade do PGWP, que aqui cabe um parênteses. Nessa hora, nós levamos em conta o PGWP. Ela poderia ter feito outros cursos que também garantiriam o visto de estudante, mas que não garantiriam o PGWP posterior. Mas não tinha mais chance de perder outro PGWP. Exatamente. Né? Então tinha que ser algo focado. E no final das contas, na verdade, a residência permanente foi recebido
antes dela completar o Antes programa. dela se formar. Exatamente. Então, quando a gente viu que existia um caminho, né, de uma oferta de trabalho por tempo indeterminado que encaixava dentro, né, de tudo que a gente estava esperando. Aí, outra coisa, demorou até um pouquinho mais do que a gente esperava para aplicar, porque a empresa não tinha completado um ano ainda. Celina, eu estava pensando nisso exatamente agora. Então, a gente teve que ainda, ok, vamos lá, vamos segurar mais um pouquinho, a gente deixa tudo pronto, no dia que completar um ano, a gente aplica, porque vai estar 7 de abril foi a data que o café onde eu trabalhava completou um ano. E aí tem outros requisitos, número de empregados full-time, etc. e tal. E a dona do café fez a documentação. A job offer, né? Nós estamos tudo pronto antes, então no dia 7 de abril, logo em seguida, nós demos entrada, eu não lembro a data, mas foi daí mais, sei lá, 5 dias. Exatamente. Assim. Então tem que haver uma certa programação, né? A gente não tinha mais tempo para perder, né? Vamos lá. Uma das perguntas é, Eduardo, o que você não faria novamente? Ou qual erro que você cometeu e que você poderia ter evitado? Vamos lá. Eu não sei se a palavra é erro, porque depois que eu cheguei aqui no Canadá e não é que eu ajudei vários amigos, mas eu tenho uma grande rede de contatos. Então, muitos deles me perguntam. Eu não sou consultor de imigração ainda. Então, eu não posso fazer vezes de. Tá? O que eu posso sugerir alguns caminhos. O que eu sugeriria para as pessoas vale cada centavo pagar uma consulta com um especialista de imigração. Seja a Celina, seja outra pessoa que vocês tiverem contato, enfim. Eu acho que você tem que sentir a confiança no trabalho da pessoa. Sem dúvida. Certo? Então, façam os seus reviews. Sim. Façam os seus reviews. Vá no Google, pega os reviews das consultorias. Como em qualquer outra profissão, tem de A a Z, vai. Deixo a imaginação de vocês navegar nesse A a Z aí. Mas faça a sua coisa, mas consultem. Talvez esse tenha sido a grande bobeada que eu dei. Eu entrei em 2014, eu mudei para cá dia 18 de março de 2014, meu curso na UBC começou no dia 5 de maio de 2014. No dia... Eu fui olhar PR... passado o aniversário da minha mulher, que foi em outubro. Então, no final de outubro, eu fui deixar para começar o PR. Então, se eu tivesse a varinha de condão e voltasse atrás, de março a maio, que eu não estava fazendo nada, não estava estudando, eu teria procurado um consultor de imigração e sentado com ela, provavelmente com você, Celina, e dito... O que eu preciso para ficar aqui no Brasil, aqui no Canadá, e não ter que voltar para o Brasil? Então, essa talvez tenha sido a grande bobeada. De resto, eu passei de agente para reagente. Então, quando eu perdi o comando da coisa, quando eu não mais podia coordenar as minhas ações, eu comecei a reagir às situações que vinham para a minha coisa. Ok, então, Eduardo, agora você não conseguiu perder o PGWP. Como é que você quer ficar no Canadá? Então, a reação foi: a Cristina passa a ser estudante e eu passo a ser trabalhador. Ok, então agora a Cristina vai ter o PGWP, mas não vai pontuar para o Express Entry para ela. O que nós temos que fazer? Então, a situação você tem que arrumar um trabalho. A reação você tem que arrumar um trabalho no NOC apropriado. Sim, e você tem que correr atrás disso, né? É saber qual o seu próximo passo e atrás dele. E aquilo que a gente conversou antes de começar a live. É você que tem que correr atrás das coisas. Ninguém vai correr atrás para você. Não tem a figura do despachante aqui no Canadá. Não tem. Tem o consultor que vai te esclarecer dúvida, vai te orientar uma série de coisas, mas não vai fazer para você, até porque não pode fazer, porque é vedado por lei, e se descobrirem e descobrem, dá caca. É por isso que a gente fala, olha,
A carta de recomendação. Exatamente. Né? Celina, o que custa você fazer? Me custa a licença. Entende? O valor que eu cobro pro processo não vale a pena. Né? Certo? Eu não vou colocar minha licença em risco, né? Então eu preciso sim que você me traga a carta onde seu empregador coloca lá tudo que você fez bonitinho. A minha carta de intenção, né? Você me deu orientação, para ser bem específico. Ela me deu orientação. Precisa constar isso, X, Y, Z, fulano, cicrano, beltrano. Isso precisa constar na carta. Como vai ser escrita a carta? Eu, coincidentemente, a minha empregadora, ela virou para mim e falou assim, eu faço, porque eu te quero aqui, mas você vai fazer. Só que, então, eu também fiquei numa posição complicada, porque eu tive que fazer a minha due diligence, eu tive que correr atrás, ir lá, tentar achar templates, exemplos de carta, disso, daquilo, outro, que tem na internet. Mas você trazia a carta, a gente olhava, não está no formato, muda isso. Exatamente. Isso. Você faz as minutas. Exatamente. Eu posso esclarecer, eu posso te guiar, mas eu não posso botar minha mão numa carta nem de intenção para quem quer vir estudar e nem numa carta de experiência de trabalho. Eu não posso me envolver com isso. Isso. Né? Mas dá para fazer. Se eu fiz, dá para fazer. Então... Ótimo. Proficiência de inglês. Você chegou com inglês em qual nível? Você lembra? Não, mas aí lembro. Eu sou um caso diferente, porque eu morei nos Estados Unidos, eu tenho um mestrado nos Estados Unidos, morei 3 anos nos Estados Unidos, dei aula no Brasil de inglês, enfim, o meu inglês é muito bom. Então, eu já cheguei aqui, nós fizemos a primeira conta, eu fiz... CLB10? Eu tô lá alto. Em inglês, na verdade, a minha mulher, não era uma preocupação que eu tinha com ele. A minha preocupação com ele era outra, entende? O inglês dele estava lá em cima, a escolaridade estava lá em cima, a experiência estava lá. O que estava atrapalhando a gente no Express Entry é a questão da idade. Eu tenho que falar que atrapalha porque atrapalha, certo? Você deixa de pontuar, né? Então, a gente teve que correr atrás de outras soluções, tá? Gente, só para esclarecer, não tem hoje mais uma lista de ocupações e demanda para você entrar no Express Entry. Então, não importa se você é advogado, administrador, economista, engenheiro, médico, veterinário, pintor, cozinheiro, professor. Portanto, que a sua experiência de trabalho seja de um NOC 0 ao B, você consegue usar essa experiência para te pontuar na experiência fora do Canadá, certo? No Canadá, no Federal Skill Worker, você tem, claro. Inclusive o Trade Worker também. Tem também, mas isso tudo são experiências de trabalho que tem que ser, de qualquer forma, no NOC 0 ao B, né? C e D não vale pra gente, tá? Então, são pontos importantes, ok? Muita gente pergunta, então, qual que é a melhor província? É difícil dizer qual a melhor província. A questão é, aonde tem maior empregabilidade para você? Porque dependendo do seu perfil, como for o perfil dele, a gente dependia de uma oferta de trabalho. Onde tem emprego para você, certo? E emprego tem. Emprego tem. Hoje, a taxa de desemprego aqui em Vancouver é muito baixa. Tem uma pegadinha, tá? O custo de vida em Vancouver está entre um dos mais altos do Canadá. Ainda é bem abaixo, se você mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, Vancouver ainda é bem abaixo disso, dependendo de como você está disposto a lidar com a questão de moradia. A questão específica de moradia na região de Vancouver é um problema, mas se você conseguir equacionar isso dentro do seu orçamento, ou está disposto a usar o transporte público... Que funciona muito bem. Que funciona muito bem, eu vou dizer que mas não imaginem que também é aquela coisa de que... como eu tenho alguns amigos conhecidos que moram, por exemplo, em Edmonton, que é em Alberta, ou em Calgary, onde o custo de vida é 40% do custo de vida aqui em Vancouver, que já é uns 60%, 70%, dependendo da sua faixa econômica, do custo de São Paulo. Então, mas emprego tem, e emprego que te garante os NOCs necessários. Pode não ser exatamente aquela coisa mais glamurosa, mas se o seu objetivo é a residência permanente... Você abre mão, né? É o preço que você vai pagar. Eu tenho um post aqui
Outro dia, eu estava com um amigo aqui e a gente estava fazendo uma atividade aqui perto na English Bay, e nós dois moramos no North Shore, que é o Niterói de Vancouver, né? E a gente olhou para as montanhas e tudo mais, e aí agora ele está exatamente nessa posição, onde ele também é advogado, coincidentemente, veio para cá e agora ele conseguiu entrar num curso de business, de administração, para conseguir manter o status dele de estudante, permanecendo no Canadá. E ele virou para mim e falou assim: você lembra quando a gente estava cruzando a ponte lá, que a gente olhou para as montanhas e falando do lugar lindo, maravilhoso que a gente mora, qualidade de vida? Pois é, o preço que eu estou pagando para isso é voltar para o banco da escola, para poder ficar aqui. Então vai muito de cada um. Quer dizer, eu sou um caso muito particular, né? A Celina deve ver um Eduardo, um Antônio, um José, um Paulo, um Cristiano, um Alexandre, enfim, cada um é um particular. Mas assim, o que a gente tenta mostrar nessas lives, na verdade, Quais são as perguntas? Só para eu saber. Vai rodando aqui, ali. Então, assim, muita gente, na verdade, assiste as lives, inclusive tem muita gente dando os parabéns pela coragem, porque não é fácil recomeçar aos 50, né? Não é. Então, assim, é uma coragem, sim, de estar aqui, de recomeçar, de encarar um emprego que não tem nada a ver com experiências anteriores, né? É lidar com a molecada, certo? Trabalhava no café com você inicialmente, bem diferente tipo de trabalho que você vinha fazendo. Então, é bastante interessante, tem que ter coragem, sim. Canadá não é maravilhoso, tudo perfeito, certo? Podemos dizer isso, porque muita gente fala assim: eu cheguei aqui e falo assim, nossa, eu achei que fosse melhor. Nenhum lugar é perfeito. Essa é a verdade. Cada um tem sua característica. Sim. Né? A gente depende. Depende também do que você não mudaria, eu estou aqui há 15 anos. Não, e depende muito do que você está buscando. O que eu acho interessante é o seguinte: eu tenho vários amigos brasileiros aqui, que nós fazemos um círculo que a gente chamou de Conexão Vancouver. E é assim, tem gente com filhos, tem gente com filhos adolescentes, com filhos pequenos, e todos eles vieram depois que eu estava aqui. E, de alguma forma, alguns fui eu o primeiro contato. Então, o que você fez? Alguns foram até referendados para a Celina, outros estão usando outra empresa, competidor, que eu não vou falar o nome. Mas, enfim. E todos eles vieram assim: não, eles iam passar um temporário. Todos eles já estão aqui definitivos. 2 já estão aplicando para o PR, buscando, né, essa situação. Então, você fala assim: bom, então o Canadá é realmente muito bom. Se você tem filho pequeno, eu vi alguém que tem filho pequeno aqui, é espetacular. O grau de segurança que você tem na rua, as minhas filhas adolescentes, só para dar uma ideia para vocês, as minhas filhas adolescentes com 16 anos iam visitar amigos, sair, fazer hikes, que são aquelas caminhadas e tal, voltavam às vezes à noite, absolutamente seguras. Absolutamente. 11 horas da noite, pegavam trens que, para quem está na região de São Paulo, imagina pegar um trem de, sei lá, de Diadema ou São Bernardo para São Paulo, para Pinheiros. Para quem está no Rio, é pegar uma coisa assim, sair do Recreio dos Bandeirantes e ir para Botafogo. A segurança que você tem em relação a isso, né? Então, assim, o João fez 17 anos agora, né? Então, desde muito novo, ele já andava para a escola sozinho, né? Porque ele trabalha, certo? Então, a hora da escola dele, né? Eu já estava no escritório, o pai não estava em casa, via ele sair pela porta, mas a hora que chegava em casa, que era 3 da tarde, 3h30, a gente não estava em casa, a gente estava trabalhando, né? Então, assim, não tinha aquela preocupação: será que ele chegou em casa? Sabe? Será que tá bem? Então, assim, eu sempre falei, um peso, né, que você não tem, você não carrega com você no dia a dia, né? E eu sempre falei o seguinte para as minhas filhas, que mobilidade é independência. Se você move, você é independente. Então, nesse aspecto, o Canadá te traz uma segurança muito... Você nem fala, não é maravilhoso? Não é. Mas é extremamente burocrático. Mas a burocracia é relativamente funcional. Não é aquela coisa kafkaniana que você fica rodando atrás do rabo, nem nada. Funciona. Eles têm a receitinha de bolo.
Você faz um atrás do outro. Migração é muito isso. Você faz um passinho atrás do outro, você chega em algum lugar. Exatamente. Tá certo? Então, agora, é um país, você tem que estar disposto a também, e se vier para cá para ficar, a soltar algumas amarras. Né? É o que eu sempre falo, não adianta você querer vir para o Canadá ficar no fuso horário brasileiro. Você tem que vir para ficar no fuso horário canadense. Então, você tem que tentar se integrar na sociedade aqui, tentar buscar entender quais são os valores do Canadá. Você fez trabalho voluntariado? No Brasil, eu fiz muito tempo. Eu fui advogado voluntário da PAI, muito tempo. PAI São Paulo. Aqui eu não fiz, mas as minhas filhas fizeram. Eu não fiz, inclusive, porque na época que eu tinha a possibilidade, eu não podia, porque o trabalho voluntário não serve para pontuar nada. Né? Então, eu faço algumas coisas na escola. Fiz voluntariado na escola das minhas filhas quando elas estavam na escola. Agora elas estão na universidade, uma até está se formando agora, e agora não tenho mais acesso a isso, embora eu faça alguma coisa com relação às montanhas de esqui. Eu estou para me qualificar como um professor de esqui de Adaptive Snow. Né? Eu estou na lista de espera. É para pessoas com desabilidades. Nossa, não existe essa palavra. Não. Sorry, disabilities. Com deficiências físicas, motoras e mentais. Então, chama VAS, que é Vancouver Adaptability Snow Sports. Vamos ver, se no próximo inverno talvez eu consiga me certificar, mas o trabalho dele que ele fez pegar... se você continua no mesmo trabalho que... Não, eu acabei saindo, porque eu agora estou fazendo um outro curso para me tornar consultor de imigração. Muita gente está falando assim, contrata o Eduardo, né? Faz a parceria com ele, né? Já estamos em conversa em relação a isso, o Eduardo vai vir me dar um help, né? Porque sozinha não estou dando conta da Olivia, né? De tudo. Que, aliás, foi outra coincidência, né? Porque um dia a Celina lida... eu sou assim, eu fui cliente, eu tenho uma filha... ainda? Eu tenho uma filha que é cliente, e um dia, nessa conversa que eu falei, porque eu também fui fazer o curso para deixar uma porta aberta para alguma coisa. Sim. Né? Na verdade, muita gente, né, eu acho que confia na sua experiência, né? E você já está aqui há bastante tempo, digamos, então já tem uma linha, né, de conexão. As pessoas acabam perguntando para você, Eduardo, como você fez, né? E você já estava, querendo não, dando, né, alguns passos. Olha, você tem que focar nisso, mesmo não sendo consultor, e não está recebendo por isso. Então, na verdade, não tem nada de errado nisso, né? Aliás, foi uma brincadeira que começou com a Cristina, minha mulher, da mesma forma com a história do professor de esqui. Não, do professor de esqui. Porque um dia eu falei para ela, eu vou esquiar. O que você vai fazer? Eu vou esquiar. Ele falou assim, por que você não faz, então, o certificado de instrutor de esqui? Em vez de você pagar para esquiar, você recebe para esquiar. O consultor de imigração foi mais ou menos a mesma linha. Você está vendo que a Cristina é agente dele, né? Entre em contato com a Cristina, quem quiser contratar o Eduardo. Eu estou vendo que alguém quer falar com um negócio sobre TI. Eu não sou da área de TI, mas tem alguns conhecidos que são. A Celina pode provavelmente dar mais depoimentos sobre isso, ou mais informação sobre isso. Mas se você tem um trabalho em TI, o mercado de trabalho aqui pega você a laço na rua. É bem aquecido. Pode dar um Google. Se eu não me engano, há 1 ano ou 2 anos atrás, a Microsoft abriu um hub aqui em Vancouver, com 3.500 vagas, só conseguiu suprir 2.800. Eu tenho um sobrinho que está fazendo UBC, é sobrinho torto, tá? Não é filho de nenhum parente, é filho de um grande amigo meu. Está fazendo tecnologia da informação na UBC, e ele já tem oferta de trabalho se ele quiser. Ele não é brasileiro, ele tem green card nos Estados Unidos, mas ele não é canadense, ele não tem PR aqui. Bastante interessante. Tem muita gente, na verdade, colocando a questão da idade pra gente, tá? Só para esclarecer, né? O que eu faço dentro da minha consultoria? Eu faço análise da idade, nível de escolaridade, proficiência no inglês, francês. Eu te faço uma série de perguntas para a gente estruturar, na verdade, uma possibilidade de imigração, tá? Quem tiver interesse em fazer essa consultoria,
Entre em contato com a gente pelo e-mail do contact, que é contact@ime-canadá.com. A equipe vai responder as perguntas iniciais, a gente vai poder já ter uma ideia. Antes da minha consultoria, na verdade, eu recebo já um resumo do perfil de vocês. Dessa forma, a gente consegue acelerar, né? Durante a construção, 40 minutos inicialmente. Então, a gente consegue já traçar um bom plano e dali partir, né, para o ataque. Só para responder, a Salete, a esposa conseguiu... A minha mulher não precisou arrumar emprego. E depois a gente... Deixa eu só voltar aqui na live, porque quando dá 1 hora, né? Você vê como o tempo passou rápido. Quando dá 1 hora, ele corta. Então, acabou cortando, tá? Volta a pergunta. Perguntaram em relação a Cristina. Se ela conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Não, porque ela não procurou também. Mas teria conseguido. Porque uma colega nossa, a Carol, que estava junto com a Cristina fazendo o mesmo curso igual, ela trabalha, inclusive, ela hoje é gerente, ela está para sair o pior dela aí, já teve o ITA, inclusive, ela é gerente de uma empresa que acabou, ela era advogada no Brasil, advogada trabalhista. Você só conhece advogado, né? Fez, coincidência, fez o curso com a Cristina de Interior Design e começou trabalhando como atendente numa loja de ferragens de banheiro, como é que chama? Enfim. Acessórios de banheiro. Acessórios e tal. E hoje é gerente dessa loja e por conta disso também conseguiu... Ela é mais nova, então ela teve a vantagem, ela tem 35 anos, então ela teve a vantagem de conseguir pontos. Se tem 35 anos, formação no Brasil, formação no Canadá, um bom inglês, 3 anos de experiência de trabalho nos últimos 10 anos, essa pessoa já estaria pontuando super bem. E quando ela conseguiu se tornar gerente na loja dela, ela conseguiu, então, a pontuação suficiente. Bem legal. Então, então não precisou... Depois, a outra pergunta de TI é aquilo, o curso da esposa era Interior Design. Temos que esperar o IELTS 7 mesmo, porque temos filhos de 12 anos. Esse pathway podemos tentar fazer em julho até final de agosto, depois entrar na faculdade e meu filho ter a escola grátis. Daniel, assim, a gente vai ter que analisar, na verdade, uma série de coisas, tá? Se tem que esperar o IELTS 7, vamos lá. O IELTS 7, que é 6 por habilidade, é o mínimo exigido para você criar o perfil no Express Entry. Só que tem que entender o seguinte, tendo, tá, o IELTS 7, você chega nos 67 pontos iniciais, se você não chega, não adianta. Você tem experiência canadense? Tem, aí é uma outra história, tá? Em relação ao pathway não dá direito a você trabalhar, nem o acompanhante trabalhar, nem direito a filho, né, em escola pública gratuitamente. Porém, uma vez você iniciando o seu college, você consegue fazer isso. Agora, tudo depende também do school board. Então, cada school board tem a sua própria autonomia, uma coisa a ser discutido diretamente com eles, tá? Alguns detalhes são muito específicos de cada caso. Quer dizer, é igual... De certa forma, a consultoria de imigração tem uma relação muito próxima com o advogado, né? Então... muitas vezes me perguntavam, mas acontece isso e tal, o que eu faço? Posso processar o cara? Depende. Né? O pessoal brinca que a advocacia, a resposta padrão de advogado é depende, porque realmente depende. E do que eu tenho aprendido, da minha experiência pessoal, tanto como cliente, como agora estudante de consultoria, do curso de consultoria, é que também depende, porque tudo depende da sua... E muitas vezes, essa que talvez, voltando a uma pergunta que fizeram antes, a minha bobeada, é porque justamente conversando com o especialista é que você, às vezes, consegue fazer aquele brainstorm que levanta aquela poeira, que é justamente o que você precisa. Eu acho que isso responde, na verdade, né, uma mensagem que foi colocada aqui, né? Consultoria para dar dados básicos. Tem gente que gosta de queimar a grana, credo. Acho que vai do perfil de cada um, certo? Veja, uma coisa é você fazer o processo, que é o caro. Eu não vou nem falar caro, vou falar valores altos. Outra coisa é a consultoria. Então, eu não sei, se você tem... Eu conheço gente, que é inclusive meu colega de curso, ele fez os processos deles todos
ele mesmo. Mas ele tinha uma característica. O processo dele foi relativamente muito fácil. Por quê? Porque ele foi transferido de uma empresa brasileira, multinacional, para o Canadá. Então, dependendo da sua característica, de fato, talvez seja mais fácil você fazer tudo sozinho, se você tiver aquela paciência, a capacidade toda. O grande lance é, você sabe inglês suficiente para interpretar as minúcias das regras e da legislação? Se esse for o caso, eu vou te dizer que você está meio caminho andado de fazer as coisas sozinho. Se não for o caso, não corra o risco. Eu vou te dar vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca cheguei a falar, na verdade, nas lives, né? Antes de eu abrir em Canadá, eu já trabalhava em uma outra empresa, tá? Foi até o dono da empresa que me incentivou a fazer o curso para que eu tirasse a minha licença. Eu já estava lá há 6 anos. Então, eu já tinha bastante experiência, eram 6 anos aprendendo de tudo mais um pouco, né? E quando eu resolvi finalizar o meu processo, eu já estava no processo de Federal Skilled Worker há mais de 18 meses, sem ter um file number, tá? Isso foi 2011, por aí. Não, 2011 não, desculpa, 2008. Era um processo bem diferente, eu acabei me enquadrando por outro programa de Canadian Experience. É claro, né, em um certo momento, né, eu estava processando todas as aplicações, eu sabia exatamente no que eu me qualificava ou não, e em conversa com o meu chefe, falei, olha só, eu vou, né, me enquadrar em outro programa. Eu vou sair desse Federal Skilled Worker, eu vou pelo Canadian Experience. Ele, não, espera, fica aí esperando. Peraí, como assim? Se eu estou fazendo outro processo de outros clientes que está saindo muito mais rápido, por que eu vou ficar presa? E eu tinha, na verdade, um LMIA preso aí, ok? Então, não era interessante muito para o meu empregador que talvez eu recebesse minha residência permanente e, né, procurasse outros caminhos. Enfim. Apesar de ter já, né, 6 anos de experiência de trabalho, eu fui atrás de uma consultoria. Eu paguei, na verdade, uma advogada de imigração. Sempre que me perguntam se eu indico uma advogada de imigração, eu sempre falo da Catherine Sass. Excelente advogada de imigração. Eu lembro, naquele momento, há 8 anos atrás, ou até mais que isso, eu paguei $450 para 1 hora de consulta. Posso fazer um parênteses? E assim, era um reloginho na mesa dela, começava a clicar, deu a hora, apita, tchau. Se você não se organizou, se você não perguntou, você paga uma próxima consultoria, entende? Não tinha, posso te mandar um e-mail, posso te ligar? Não, era assim, se organiza, vai e resolve, sabe? Então, apesar de ter esses anos todos de experiência de trabalho, eu queria alguém para me dizer, já que eu não podia confiar no meu chefe, né? Porque por outras razões. Eu paguei uma advogada, $450 a hora, para ter certeza que eu estava no caminho. Então, sim, sabe? Não é assim, dados básicos. Não, cada um... Eu preferi fazer isso porque é um processo que eu faço uma vez só, é um investimento de uma vez só, para não ficar refazendo. Na verdade, são 2 coisas. O meu parente são 2 coisas. Primeiro, essa coisa dos dados básicos, de fato, vai te dar o dado básico. Mas o dado básico aplicado ao seu caso específico. Se você tem a capacidade de ler tudo que está lá e dizer, não, isso aplica a meu caso, isso não aplica, isso não é, ótimo. Então você não precisa realmente de uma consultoria. Outra coisa que eu queria falar, a respeito do que a Celina falou, é o seguinte, eu pensei, quando eu estava conversando, fazendo na época com a Celina, eu usei uma outra consultoria, que não vem ao caso, deu tudo errado. Eu não sabia disso. Não sabia porque eu não falo e deu tudo errado. Foi num caso muito específico da minha filha, da Suzana, deu tudo errado. Foi aí que eu acabei vindo para você, porque a alternativa era usar um advogado. Veja, no Canadá, para a maioria das coisas, você não precisa de advogado. Advogado de imigração, ele vai trabalhar com refugee, ele vai trabalhar com aqueles são os refugiados, ele vai trabalhar com appeals, que são... como é que fala? Não seria appeals, seria... daqui a pouco eu vou lembrar. Meu Deus, me fuge a palavra. Alguns advogados aí me lembrem, quando você...
Tribunal de... Enfim. Você precisa de um consultor de imigração, se precisar. Advogado. Não. Não consulte um advogado, a menos que você precise de uma questão jurídica. Ok. Se você está falando só de imigração, porque o advogado custa muito mais caro. Eu fui olhar e custa muito mais caro. E eu acabei ficando na consultoria de imigração e, enfim. Então, esse que é o problema. Né? Se você achar que é igual ao Brasil, que o advogado, porque ele é advogado, ele vai te ajudar mais, muitas vezes é um problema. Porque ele está tão voltado no aspecto, a experiência dele é no aspecto jurídico e legal, que o aspecto administrativo... Porque, veja, vocês têm que entender uma coisa. A questão do processo de imigração é uma questão administrativa, não é uma questão jurídica. Ela só passa a ser jurídica se você tem o seu pedido rejeitado e uma possibilidade de apelo. Nem todos têm. Nem todos têm. E, por exemplo, um consultor de imigração que não seja advogado não pode levar este apelo para frente perante uma corte. Nós trabalhamos em parcerias com advogados que possam fazer essa parte, né? Então, se escala, né? Se chega a escalar nesse sentido, ele é levado a advogado, mas não necessariamente a gente precisa de um, certo? Certo. O que mais? O que mais que eu posso responder? Eu acho que... Sou solteira, tenho 3... Não, estou aqui há 3 anos. Sim. Aí. Então, a pergunta é a mesma coisa, né? A pergunta da Eliane, né? Ela é solteira, ela está aqui há 3 anos, tradutora e intérprete, né? Ela tirou um diploma aqui, está procurando uma oferta de trabalho para requerer residência permanente, né? Então, se você está no seu PGWP, você tem esse caminho agora, né? Dependendo do tempo que você estudou. Não precisa ser no Travel. Não precisa. Agora, por exemplo, eu tenho uma filha que fez um curso agora de sommelier. Então, ela tem oferta de emprego para trabalhar. Ela trabalhou nas vinícolas em Kelowna, que é no interior aqui, que é uma região dedicada ao turismo de vinhos, ao turismo. É bem legal. É bem legal. Então, são aquelas coisas. O trabalho que ela tinha, eventualmente, dava a possibilidade de dar um NOC para ela, se ela quisesse, precisasse, se tornar residente permanente. Agora, tinha que mudar para Kelowna e ficar um período lá. Depois que você consegue a residência permanente, você pode mudar para qualquer lugar do Canadá. Fica muito mais livre, né? A gente não fica preso a uma situação. Então, mas até lá você tem que ver o que você está disposto para fazer para conseguir o seu objetivo. Se for o PR, que para alguns não é o PR. Para alguns eu quero ficar aqui 6 anos. Ok, consiga um curso superior de 3, depois vai ter o PGWP de 3, pronto, conseguiu os seus 6 anos. Exatamente, você compra um tempo aqui dentro até você pensar se é o que você quer ou não. Exatamente. Né? Quer ficar mais 1 ano? Ok, pega só um curso de 1 ano. Bom, Eduardo, te agradeço muito pelo seu prazer. tempo aqui, né? A gente vai estar vendo mais do Eduardo aqui em outras lives, né? Focado já não mais na experiência dele, mas nos processos em si de residência permanente, temporário, tá? Para quem tem interesse em fazer a consultoria, manda e-mail para a gente, o e-mail é contact@im-canadá.com. Vocês vão preencher uma fichinha com todas as informações. Então, antes de começar a consulta, eu já vou ter uma ideia do perfil de vocês, já vai ter um planinho traçado na cabeça e durante a conversa que a gente vai colocar isso em ação, ok? Se você quiser passar uma pergunta específica de 50 anos para cima, porque tem uma moça lá que botou, eu tenho 50 mais, Eliane, eu tenho mais de 50 anos. Mas não quer dizer nada, a vida começa aos 50. Exatamente, então, né, essa live prova pra gente que é possível sim recomeçar, né, não importa a idade, acima de 50 anos, tá com agora 55, residente permanente, e a vida continua. Certo? Exatamente. Com vantagem, quando você se torna residente permanente acima dos 54 anos, você depois, ao pedir a cidadania, você não precisa fazer curso de inglês, uma prova de inglês, porque se você tiver menos, você precisa, nem o knowledge test, que é a prova de conhecimento. Então você já está na vantagem. É só você chegar e aplicar, ter os 1093 dias.
Ótimo, gente. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem nós vamos ter outra live. E daqui a pouco a gente posta sobre o assunto. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tá bom? Vamos